Muito bem, nós estamos no domingo de Natal, é o domingo que antecede o Natal, é a nossa celebração de Natal. E eu quero compartilhar algo ao seu coração, porque no final de ano sempre acontece um misto de emoções. Tem pessoas que obviamente estão celebrando, é um momento de ajuntamento, famílias, parentes. Mas eu também conheço histórias de pessoas que quando se aproximam tal data, ficam tristes. Tristes porque às vezes estão sozinhas. Mudaram para Araçatuba recentemente ou na região aqui próxima, os parentes estão distantes e não vai dar para viajar, porque Natal vai aqui no meio de semana. Às vezes porque coincide esse final de ano com uma perda muito significativa que aconteceu tempos atrás. Eu quero dizer algo a você. Eu sei, a saudade aperta, parece que até dói, não é? Mas eu queria te dizer que Jesus é aquele que te ajuda a ressignificar todas as coisas. Eu quero que você faça o seguinte hoje. Eu não sei, pode ter sido a perda de uma pessoa muito querida, pode ter coincidido com uma falência, um desemprego, eu não sei, mas de repente aconteceu algo nesse final de ano. Algum desentendimento familiar, que isso vem perdurando. Só tem uma pessoa interessada em querer ver você cada vez mais cabisbaixo, entristecido, em depressão. E esse não é Jesus. Você sabe quem é. O Senhor é aquele que pode transformar as nossas realidades, os nossos momentos difíceis, complexos, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Jesus disse, eu deixo a vocês a minha paz eu dou a vocês. Eu não dou a minha paz igual o mundo dá. A paz do mundo, ela vem com prazo de validade, às vezes é a adoração daquela dose, do remédio, da bebida, seja lá do que for. A paz que Jesus oferece é uma paz que não tem prazo de validade, ela perdura, ela se renova. Eu queria que você olhasse para o passado, mas ao invés de sentir dor, que você celebrasse o que Jesus fez. Alguém poderia até pensar, mas como é que eu posso celebrar a Jesus pela perda da minha avó, do meu pai, da minha esposa, de um filho? Meu Deus! Você pode celebrar os bons momentos que tiveram e agradecer, Senhor, obrigado por esse tempo que tivemos juntos. Foi rápido, foi passageiro, mas através do que Jesus fez na cruz por mim, essa viva esperança que toma conta do meu coração me dá a certeza de que é um até breve, um dia nos reencontraremos na presença do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos conduz todos os dias. Então eu olho para o passado e eu tenho permissão de Deus para olhar para o passado com uma única perspectiva: celebrar os feitos e os livramentos do Senhor. A Bíblia diz que olhar para o passado e falar assim, aqueles tempos é que eram bons, é falta de sabedoria fazer isso. Eu olho para o passado e celebro. E eu olho para o futuro através da perspectiva de Cristo, da cruz de Cristo, da viva esperança. Então, eu não sei qual foi a sua experiência, eu não sei quais foram as suas perdas, mas Jesus quer ressignificar esse Natal. Eu também vejo muito, sabe o quê? Muitos pastores e muitas igrejas entrando em discussões, e todo final do ano é assim mesmo, acerca do Natal, comemorar ou não comemorar. Então você tem o grupo das igrejas e dos pastores que estão dizendo, é puro paganismo, porque é só consumismo, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e eu tenho uma coisa para falar para você, verdade, não nasceu. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, agora tem uma outra coisa, nós não sabemos o dia. Uma coisa é certa, Ele nasceu. E isso basta. E Ele marcou história em antes e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo.
Você pode até não reconhecê-lo como Senhor e Salvador, mas o Jesus histórico, não tem como negar, está aí. Não sabemos o dia, provavelmente foi em começo de ano, primeiro semestre, os primeiros 3 meses, mas mais ou menos foi naquela época. Mas não importa, o que fazemos no dia 25 de dezembro é celebrar a manifestação do céu na terra. Deus se fez um de nós. E sabe para quê? Para fazer algo que você e eu não temos competência para fazer. Eu queria que você entendesse de uma forma muito mais profunda o que fazemos no Natal. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus, ele fez o homem para que compartilhasse sua glória e tivesse relacionamento. Tudo consiste em relacionamento. Deus nos amou desde o momento em que planejou criar você e eu. E Ele nos deu um dispositivo chamado livre-arbítrio, porque Ele queria que você e eu nos aproximássemos dEle por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. E nos deu o dispositivo da escolha. O ser humano, através dos nossos pais, Adão, desobedeceram. Desde então o pecado entra na humanidade. E tudo vem caminhando de uma ordem estabelecida por Deus para uma desordem. Mas Paulo diz aos romanos que através do segundo Adão, que é Cristo, é uma analogia, assim como pelo primeiro Adão as coisas vêm se desconstruindo porque o pecado entrou, Paulo diz, o segundo Adão, Cristo, restabelece nele todas as coisas. Restaura nele todas as coisas. O primeiro Adão, a desordem. O segundo Adão, restauração. Faz sentido isso para você? Ok. Agora veja. O nascimento de Cristo vem para estabelecer aquilo que é uma impossibilidade. Repito, uma impossibilidade ao ser humano. Nós não temos condições espirituais. O homem criou seus foguetinhos, até está dando ré agora, incrível, parabéns para o Willow. Foguete hoje dá ré. Estragou uma das maiores memes que tínhamos. Enfim, vamos fazer outra. Mas hoje o foguete dá ré. O ser humano, né, a internet, a inteligência artificial, uau, quanta coisa, mas sabe-se lá quais as limitações, é incrível, mas o ser humano não consegue dar solução no seu pecado, porque Deus traz consigo seus próprios protocolos. A Bíblia diz lá em Hebreus, a alma que pecar, essa morrerá. E essa morte não se trata apenas de uma morte física, que é inerente, inevitável a todos nós. Se trata de morte espiritual, que é o afastamento eterno de Deus. Se Ele é a fonte da vida, passar a eternidade longe de Deus, essa é a verdadeira morte. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus entregue sua vida por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, na impossibilidade humana, a manifestação divina se apresenta como a solução. O homem pecou, não consegue se resolver. A ação divina. Alguém tem que pagar o preço. E Deus fala, eu mesmo vou pagar. Então, o Espírito Santo. E o que acontece com Maria foi profetizado em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Jesus não é um plano B, Jesus sempre foi o plano A. Como é que pode o onisciente ser pego de surpresa? As pessoas acham que Deus, Ele colocou as peças no tabuleiro e está esperando e aguardando as nossas próximas jogadas. Insanidade, irmão, não é assim que funciona. Quer ver uma coisa interessante? Pega essa. Tem gente que acha, olha, errou, pecou, desobedeceu, e agora? Quem lembra da criação? Vai lá em Gênesis, veja a criação, dia 1, dia 2, dia 3. No final de cada ato da criação de Deus,
No final de cada ato, há uma expressão assim: e viu Deus que era. No dia que Deus faz o firmamento, que eram as águas na atmosfera e debaixo da terra, a Bíblia chama isso de firmamento. Você vai ver que lá, quando Deus faz, não está escrito, e viu Deus que era bom. O que aconteceu com esse firmamento na época de Noé? As janelas foram abertas, as comportas foram abertas, e o dilúvio acontece. Nós temos as evidências científicas de um dilúvio universal. Mas isso é ciência, quem sabe um bate-papo para um outro dia. O que eu quero te chamar a atenção é que algo que Deus já sabia, como em Gênesis 3,15, onde Ele profetiza olhando para Eva e Adão e diz: da tua descendência virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Quando Deus institui o sacrifício já no Éden, quando aquele animal é morto, aquele sangue é derramado, Deus já estava dizendo: haverá aquele que um dia pisará na terra e vai colocar o ponto final, é onde a serpente terá sua cabeça esmagada, é a concretização. Até lá, essa tipificação, ou seja, onde um animal que precisava ser primogênito, imaculado, sem defeito, onde ele era sacrificado, imolado, onde na época do patriarca eles impunham suas mãos, confessavam seus pecados e pela fé deveriam crer que Deus estava expiando seus pecados. No Velho Testamento a gente não ouvia a expressão perdão dos pecados da parte de Deus, mas expiação, porque sangue de animal não perdoa pecado de ninguém, mas aquele animal estava representando algo que aconteceria no futuro, onde o filho dele seria entregue para de forma definitiva dar solução ao teu e ao meu pecado. No ápice dos tempos, chega um momento, depois de 400 anos de silêncio, onde Deus não fala com o seu povo. Deus levanta o último dos profetas, o maior de todos eles, João Batista, conhecido como o precursor, primo de Jesus, aquele que foi cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Ele vinha anunciar, apregoar um arrependimento para a vinda do Messias. E então Maria é visitada pelo Espírito Santo. Uma virgem, uma jovem, adolescente de 14, 15 anos, no máximo. E o maior evento da humanidade acontece. Deus se faz um de nós, para fazer algo que você e eu não podemos fazer, para dar solução no maior de todos os nossos problemas. Seu maior problema não é financeiro, seu maior problema não é emocional, seu maior problema é o pecado. Mas tem uma boa notícia, porque este é o significado de evangelho. Boas notícias. Jesus veio, o Filho de Deus. A Bíblia fala que ele se esvazia de seus atributos, os atributos divinos, e se torna homem. Homem. Por que ele não vem debaixo de uma concepção de José e Maria? Por que ele não poderia vir diretamente só de Maria? Porque ele não poderia ter natureza pecaminosa. Lembra de Davi? Em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos, até esses bebezinhos lindos, já nasceram com uma natureza humana caída. Mas Jesus não poderia vir de descendência espiritual humana de forma alguma. Por isso o Espírito Santo concebe no ventre de Maria.
Ele vem puro, sem pecado. Ao ponto onde o próprio José reconhece isso quando o anjo do Senhor fala com ele. E a própria palavra de Deus nos diz que até o nascimento de Jesus, ele não teve relações com Maria. Jesus vem de forma imaculada. Ele vem puro. Por quê? Somente alguém sem pecado poderia tornar-se pecado em nosso lugar. E essa é a razão do porquê Jesus foi enviado à terra. Que dia ele nasceu? Não sabemos, pouco importa. Enquanto muitos querem brigar, muitos querem ficar discutindo, é certo, é errado, eu vou te dizer uma coisa, irmão, eu vou celebrar. Seja qualquer dia que quiserem, se amanhã mudarem, tirou do dia 25, agora a gente vai celebrar dia 1º de janeiro. O dia não é sagrado, o evento foi. Jesus nasceu. Eu conclamo você, nesse Natal, a ressignificar aquilo que porventura talvez lhe cause tristeza, abatimento. E Jesus quer fazer isso. Eu quero orar por sua vida agora e trazer uma continuação a essa meditação que eu já comecei. Porque eu sei que algo muito incrível o Senhor vai fazer na tua vida esse ano. Se você até então não havia planejado nada para o Natal, você tem 4 dias para planejar. Você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar em casa na véspera ou no dia 24 assistindo séries de TV. Não. Você vai celebrar. Celebrar a vida. Mas eu não tenho parentes. Você não tem parentes aqui, mas você tem uma família que Jesus te deu. Se você estiver numa célula, eu tenho certeza que você já não vai estar sozinho, porque o pessoal já te perguntou, onde é que você vai passar? E quem não tem parentes por perto já recebeu um convite para celebrar o Natal juntos. E se você está aqui assim, há uma família que quer te abraçar. Se você está fazendo isso por opção, porque prefere sofrer a dor, deixa eu te dizer, não é o que Jesus planeja para você. Não é. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, eu te agradeço porque aprove ao Senhor dar a vida do seu Filho por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Celebramos o nascimento de Jesus. Não sabemos o dia, mas muito obrigado porque o Senhor o enviou a nós. Obrigado por esta salvação disponível a todo aquele que crê. Por isso, como família, não apenas celebramos, mas queremos anunciar, queremos falar, queremos fazer o nome dele conhecido, não só onde estamos, mas em todas as nações. Porque só há um nome que importa para que o homem seja salvo. E esse nome não é o nome de uma igreja, não é uma religião, é Jesus, teu Filho. Espírito Santo, oro por aqueles que nos assistem agora online, estão espalhados por tantos lugares. Os que estão agora aqui presenciais. Senhor, por favor, se porventura há alguém cujo coração estava pesado por conta da proximidade do evento, talvez por saudades de alguém que já se foi, ou por estarem distantes, ó Deus, por conta da geografia, em nome de Jesus, eu peço por um derramar do teu Espírito, um derramar da tua graça, um derramar das tuas bênçãos, da manifestação da tua presença, trazendo um novo sentido para o que o Senhor vai fazer neste Natal. Continue a falar conosco através da tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Família, esse é o Natal que muda tudo. Eu acabei de resumir para vocês o Natal.
Esse é o Natal que resume, que muda, que transforma. É esse o Natal que queremos apresentar para vocês. Essa semana nossas células fizeram um ato de amor, compartilhando na cidade de Araçatuba, em vários condomínios, em vários prédios. Talvez alguns de vocês receberam ali uma palavra profética, uma bexiga em formato de coração, porque estamos compartilhando daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Essa é a mensagem, esse é o Natal que transforma. Veja Mateus capítulo 1, verso 18 até o 25 diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Diga, Deus conosco. Aleluia. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Algumas perguntas intrigantes: de onde eu vim? Quem sou? Por que estou aqui? E uma das mais fortes: para onde eu vou depois que morrer? Cerca de 400 anos antes de Jesus nascer, Platão, em uma aula sobre questões que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, ele disse algo e aqui ficou registrado: se Deus nos desse uma palavra apenas sobre estes mistérios. Quais mistérios estes que eu acabei de perguntar? Acontece que Deus nos deu muito mais do que uma palavra. Por isso está escrito em 1 João capítulo 1, versos de 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 12 de João 1. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Jesus, Deus interfere de uma forma drástica na história da raça humana. É impressionante porque Sócrates lecionou por 40 anos, Platão por 50, Aristóteles por 40, Jesus apenas 3. Seu ministério tem um tempo de 3 anos sobre a terra apenas. Mesmo assim, a influência dos 3 anos de Jesus ultrapassa de forma incomparável os 130 deixados pelos 3 grandes filósofos que acabei de citar. Jesus, ele nunca pintou um quadro, família. Mesmo assim, as melhores pinturas de Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci foram inspirados no próprio Cristo. Jesus, ele nunca escreveu uma poesia, mas Dante, Milton e outros grandes poetas se inspiraram na vida e nos ensinamentos de Cristo. Jesus sequer compôs uma canção, mas Handel, Beethoven, Bach e outros atingiram a sua mais alta perfeição musical, compondo canções, melodias inspiradas em louvor a Jesus. Todas estas esferas da grandeza humana têm sido enriquecidas pelo humilde carpinteiro de Nazaré. Mas a maior contribuição a nós, seres humanos,
está na transformação e na salvação de pecadores, por isso a minha introdução com vocês há pouco. A filosofia não faz isso. A arte, a cultura, a literatura não podem fazer isso. Podem entreter, mas como eu disse, a esperança e a verdadeira paz a gente só encontra em Jesus. Não há outro. O nascimento de Jesus foi um acontecimento real, família. O nascimento de Jesus foi um acontecimento único. O nascimento de Jesus foi um acontecimento que transformou, impactou. Por isso que no verso 21 de Mateus 1, ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Vamos parar de romantizar o nascimento de Jesus. Vamos parar de tratar Jesus como o menino Jesus da manjedoura. Ele é o Senhor Jesus. Nada contra você fazer uma manjedoura em casa, ter lá, nada, nenhum problema. Desde que você não tenha a concepção de se curvar ao menino, mas ao rei. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. É ele quem traz as respostas para o nosso querido filósofo em questão. De onde eu vim? Simples, Jesus responde: você tem origem no coração de Deus, na mente de Deus, o Criador do universo. Quem eu sou? Você é a imagem e semelhança do seu Criador, infelizmente deturpado pelo pecado, pela rebelião. Por que estou aqui? Para viver uma vida de comunhão e perfeita amizade com Deus. A sua alma foi criada para este relacionamento. Enquanto isso não acontecer, você não vai ter plenitude, sucesso, nem paz verdadeira. A tua satisfação, a essência da tua existência está exatamente no que eu acabei de falar. Eu queria talvez me dirigir a você que está aqui. E essa época ela é muito interessante porque alguns de vocês vieram de outros estados, quem sabe da capital, para passar o Natal com os parentes. Já estão aqui esperando o momento das festividades, que bacana. E aí, você falou: vamos lá para a igreja, vai ter batismos, eu vou me batizar. Aí você por educação veio: olha, hoje é dia de apresentação dos meus bebês, do meu bebezinho, vamos lá. Aí você por educação veio, o vovô, vovó, titio. Quem sabe na sua cabeça assim: rapaz, eu vim parar num culto evangélico, caí de paraquedas aqui. Eu vim para tomar umas brejas no Natal. E eu aqui, tendo que ouvir pastor. É para acabar. Eu quero te dizer, irmão, que você não está aqui por acaso não. O Espírito Santo é assim, ele move circunstâncias, eventos, só para poder chamar a sua atenção. E você foi trazido aqui por ele. Mas talvez você tenha passado uma vida dizendo: eu até gostaria de acreditar em Deus, mas eu tenho uma dificuldade muito grande. É tanta patifaria na humanidade, não estou nem falando de religião, estou falando que em tudo quanto é lugar, difícil acreditar num Deus que se diz um Deus de amor. Se bem que com a base que eu apresentei a vocês na introdução, algumas coisas começam a ser pontuadas. E a gente começa a ver que o que vivemos hoje, na verdade, é fruto de escolhas que fizemos lá atrás. E se somos geracionais, não adianta você reclamar, porque você colhe coisas que o seu pai fez, sua mãe fez, seu avô, seu bisavô. Somos assim. O que você poderia entender e mudar é justamente através da sua atitude hoje, olhando para os seus filhos, netos e bisnetos, mudar hoje. Sabendo que, querendo você ou não, eles irão vivenciar frutos da tua semeadura hoje. Se você não gosta do que os seus pais semearam, por que você não muda com relação aos seus filhos e descendência futura? É assim que funciona. Mas independente, talvez você me assistindo, ou aqui,
Até gostaria de ter uma fé em Deus, mas não consegue. E olha você aqui, quem diria? Pois bem, eu queria deixar um desafio para você. De verdade, mas você precisa fazer esse desafio do fundo do seu coração. E não é comigo não, nem com a igreja. É com Jesus. Aliás, é dele que estamos falando. É ele quem nasceu. E tudo bem se você não consegue acreditar, mas eu quero deixar um desafio. E o desafio é: faça uma oração hoje para Jesus. Você não precisa nem abrir sua boca. No teu espírito, se você quer chamar de consciência, não importa. Ele ouve. Mas faça isso do fundo do seu coração. E diga: Jesus, eu me sinto até ridículo orando isso agora. Porque eu não acredito que o Senhor exista. Não da forma como eles falam. Eu acredito num Jesus histórico. Mas não como Jesus Deus. Mas eu aceitei o desafio desse bispo aí. Estou me sentindo ridículo fazendo essa oração. Mas se de fato o Senhor existe, se o que o bispo aí está dizendo é verdade, me ajuda. Porque eu não vivi muito, mas também não vivi pouco. Mas eu já vivi o suficiente para entender que algumas coisas não fazem sentido. Se de fato o Senhor tem essa paz, e é uma paz diferente que o mundo oferece, eu quero viver essa paz. Se o propósito da minha existência é ter relacionamento com Deus, contigo, eu quero viver isso. Eu não sei como, mas eu quero viver isso. Você consegue fazer uma oração assim? Diferente, né? Das orações que a gente aprende decorada por aí. Tem gente que está assim: você pode repetir, bispo? Você não entendeu. Eu não estou te dando uma reza. Estou te dando uma essência. Sabe qual é a oração que Deus ouve? É aquela que você faz com sinceridade diante dele. Por isso que eu falei. Você pode até começar essa oração dizendo: eu não acredito no Senhor. E está tudo bem. Ele não vai se ofender. Ele te conhece. Ele não é pego de surpresa. Tem uma coisa que ele espera de você: sinceridade. Só isso. Só isso. Então comece dessa forma. Está bravinho com ele? Está chateado? Você que está magoado porque perdeu alguém, que eu falei, está chegando nessa... Começa desse jeito. Eu estou muito chateado com o Senhor. Porque fazem 5 anos que o Senhor levou minha mãe. Eu não estava pronto para perder minha mãe. Eu não estava pronto para perder meu pai. Eu não estava pronto para perder esse filho. Um pai não deve enterrar um filho. E quer saber de uma coisa? Ele vai concordar com você. Só que não foi ele que levou. Você precisa olhar a história como ele vê. Você só está se esquecendo de algo importante. Ele já está no futuro. Ele conhece todas as coisas. E o coração dele, o desejo dele é ver você vivendo algo extraordinário ao lado dele. Então vou repetir. O próprio Espírito Santo é quem nos conduz numa oração. É Ele quem nos ensina a orar como convém. Eu tenho uma consciência como bispo. Eu sou bispo. Eu sou pastor há muitos anos. Logo, logo vou completar 25 anos de ordenação pastoral. Eu me apego a esse versículo muitas vezes dizendo: Espírito Santo, o que eu não soube expressar, ou o que eu não soube orar, me ajuda.
Então, se eu, com toda a minha experiência, diante de milhares de pessoas pelo qual sou responsável, tenho consciência que não sei orar da forma como convém e preciso da capacitação do Espírito Santo, eu acho que você poderia ser um pouco mais humilde e concordar comigo e aplicar isso à sua vida também. E não ficar procurando orações que sejam perfeitas para tentar de alguma forma chamar a atenção de Deus. Só tem uma coisa que chama a atenção dele. Não é o que você tem, não é a oferta que você trouxe, mas é o teu coração quebrantado diante dele. E às vezes mais vale uma oração onde diz, começando, eu não consigo acreditar, ou eu estou triste, eu estou magoado, é porque eu não entendo, do que aquelas que começam, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus, certa vez, ele conta que um fariseu, na sinagoga, falava exatamente isso. Graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano, pecador. E o publicano pecador, diz Jesus, não ousava nem levantar a cabeça, mas contrito, lá no fundo, batia a mão no peito e dizia, Deus, ser propício a mim, pecador. Jesus fala, a oração daquele foi ouvida, não a desse. Vou repetir, Natal tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade, tem a ver com um propósito para o qual você nasceu. Mas eu tenho uma palavra para você também, que já fez essa decisão, essa oração e que já entregou-se a Jesus. Eu acredito que a maioria de nós aqui já fizemos isso. Eu quero trazer uma palavra para você, porque muitas vezes nos aproximamos de datas como essa e uma incerteza toma conta, ainda mais a nós brasileiros. É que cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. E ano que vem é ano eleitoral. E a gente está cansado. E de repente você já está vivendo o final de 25 cheio de apreensão e medos. Eu tenho uma palavra para você. Sim, para você. Lucas capítulo 2, verso 10. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo. E por que não? Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Evangelho. Evangelho. Este é o significado do nascimento. Boas notícias. Você está entendendo que quando Jesus nasceu, Israel estava debaixo do jugo de quem? Roma. Sim ou não? O anjo falou, ó, fique bem feliz, porque Jesus nascendo, Roma vai ser colocada no lugar dela. Israel vai voltar a ser uma potência política. Vai dar tudo certo. Olha, vai ser incrível. É isso que o anjo está dizendo. A questão e a pergunta é, onde está a sua essência? Onde está a sua alegria? Não que devamos virar as costas para o que está acontecendo. Não é isso que eu falo. Somos cidadãos e temos responsabilidades. A questão é, onde está a sua confiança? Onde está a sua perspectiva de alegria e satisfação para o futuro? Nas coisas ou em Jesus? Então lança fora todo o medo, porque é motivo de alegria, Jesus nasceu. Essa palavra é extraordinária. Essa palavra muda a nossa essência, o nosso presente e nos conduz para o futuro. É isso. Estou trazendo boas para vocês e para todo o povo. Eu consigo pensar, caminhando para a conclusão, em várias histórias, em várias realidades. Eu fico pensando talvez nessa proximidade do Natal, você que é adolescente, jovem, enfrentando desafios do mundo dos adultos, né? E não conseguindo compreender tantas coisas que estão sendo impostas a vocês, conflitos geracionais, é uma pressão social dos amigos, incompreensão, ou ausência até dos pais. Talvez você que é um jovem casal, se casaram recentemente, enfrentando as crises normais do casamento, quem sabe até o desemprego, o orçamento apertado, problema com a sogra. Talvez é você, mãe solteira, sobrecarregada pela solidão,
desafios de criar o filho ou os filhos sem a presença do pai, ou o apoio do pai, sem a presença de um marido. Talvez você, pai, enfrentando no seu emprego perseguição, concorrência desleal, traição, sobrecarga de responsabilidades, ameaça de desemprego. Ou pode ser você, mãe, preocupada com a saúde física e espiritual dos seus filhos, diante de tudo que você está assistindo hoje na televisão, nas mídias sociais, frustrada muitas vezes por não poder dar o melhor, e quem sabe tendo que lidar com a indiferença até do seu esposo, que para ele nada disso faz sentido. Talvez, como eu já disse na introdução, alguém enfrentando uma decisão muito difícil, ou sofrendo por uma perda muito grande, alguma mudança drástica, alguém que recebeu a notícia que vai ter que mudar de cidade. E de repente aquilo que era festa se torna tristeza. Tudo isso te preocupa, te entristece, te rasga por dentro. Mas hoje Deus te convida a olhar para Jesus. Sabe por quê? Isaías 9,6 diz: o governo está sobre os seus ombros. Jesus, ele chama para si o nosso fardo. Ele chama para si. Enquanto a galera diz assim: teu problema, teu problema. Jesus olha e fala: teu problema é meu problema. Uau! Porque Ele vive, eu posso crer na manhã, família. O governo está sobre os seus ombros. Eu queria sugerir para você, terminando a mensagem e a meditação de hoje, a escrever uma carta para Deus. E a minha sugestão de carta para você seria mais ou menos assim: Senhor Jesus, venho por meio desta carta, em caráter irrevogável, solicitar minha demissão de governador-geral da presidência da minha vida. De hoje em diante prometo não me preocupar com o resultado dos teus projetos em minha vida. Confiando em teu amor, poder e sabedoria, investirei meu tempo e energia procurando fazer a minha parte da melhor forma possível. Há uns bons anos atrás, eu escrevi um documento parecido com esse, um pouco mais forte, declarando que o Espírito Santo tem o controle total da minha vida, e com outras questões mais profundas. Eu imprimi esse documento em uma carta timbrada da igreja. Eu assinei. Eu fui até o cartório e eu reconheci firma. Enquadrei e ela está na parede do meu escritório. E por várias vezes eu já me peguei em momentos da minha vida, às vezes preocupado demais ou tentando tomar decisões, e eu me deparo com aquele quadro que fica bem na frente da minha mesa. Tem alguns outros, mas esse para mim é o principal. E lá está o carimbo do cartório, e onde eu estou ali declarando: o Espírito Santo é quem tem o controle da minha vida e dessa igreja. Para eu não me esquecer de quem eu sou, de quem Ele é, o do porquê estou aqui e para quem estou fazendo. Eu queria deixar esta sugestão e ao mesmo tempo convidar você a fazer comigo agora uma oração. E eu queria convidar você a colocar-se em pé, em reverência diante do Criador dos céus e da terra, diante deste evento que se aproxima, que é a data onde comemoramos o nascimento do Salvador da humanidade. A orar,
a Ele com todo o teu coração e fé. Se você sentir-se confortável, estenda sua voz junto à minha e vamos orar assim. Já está projetado, me acompanhe. Querido Deus, neste Natal, ajuda-me a enxergar Cristo Jesus como Ele de fato é. Não um simples bebezinho na manjedoura, mas o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o governador geral do universo, o Criador, mantenedor e administrador de todas as coisas, inclusive da minha própria vida, em nome de Jesus, amém. Ligamos na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Aleluia. Quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Se você se sentir confortável em dar a mão a uma pessoa que está ao seu lado, os parentes, irmãos, esposa, filhos, você não é obrigado a nada. Se você sentir-se confortável, faça isso. Alguns desafios foram feitos nessa manhã, neste domingo de Natal. Eu quero dizer que o Senhor, Ele já está ouvindo a sua oração. Eu quero orar por você agora, por sua casa, e declarar o melhor Natal de todos os tempos até aqui, em nome de Jesus, sobre a tua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa manhã de domingo. Os que estão agora em casa nos acompanhando, em nome de Jesus, eu oro, querido Pai, para que o Senhor intervenha de uma forma muito poderosa, através da manifestação da Tua presença nas vidas dos meus irmãos. Quem sabe alguém fazendo aquela oração, alguém que não consegue crer em Ti, mas o Teu Espírito Santo o atraiu, seja para estar agora aqui presente, fisicamente, ou assistindo pela internet. Sabemos que é o Senhor agindo. Ouça a oração, muda a história, aumenta a fé. E queremos ouvir os testemunhos, ó Deus, daquilo que o Senhor já começou a fazer e daquilo que o Senhor ainda irá realizar. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma ressignificação sobre aqueles que talvez neste final de ano estavam entristecidos por questões diversas. Em nome de Jesus, que a Tua alegria inunde os corações, que se afaste o sentimento da perda, da tristeza, e que a alegria por estarem celebrando o nascimento do Salvador tome conta dos corações. Senhor, o nosso Natal não será medido pelo que vamos comer, pelos presentes que vamos receber ou distribuir, mas pela manifestação da Tua presença em nós. Seja, Senhor, no dia 24 à noite, ou durante o dia 25, que os Teus filhos se reúnam para celebrar quem o Senhor é, para celebrar o que Jesus fez, para celebrar a viva esperança que temos no Salvador. Eu oro, Espírito Santo, conduza-os em toda a verdade, guarde-os, proteja-os de todas as investidas malignas, e que seja este Natal um Natal repleto da paz que excede todo entendimento. Visita teus filhos com cura, visita teus filhos com a tua bênção, com a tua paz, e como eu já disse e repito, com a manifestação da tua presença. Eu assim declaro, profetizo em nome de Jesus, amém e amém. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe, um lindo e feliz Natal em nome de Jesus.